Você, primeira coisa de tudo, você tem que entender que você é o criador da sua realidade, o co-criador, né? Porque você cria a sua realidade junto com o todo, Deus, a vida. Seja o nome que você quiser dar. Você tem o poder de co-criar a sua realidade com o todo, com esse universo todo. Porque tudo, na verdade, conspira, né, ao seu favor. Tudo, na verdade, conspira para que você realize, manifeste seus sonhos. Tudo quer, a vida quer que você seja feliz, porque você nasceu para ser feliz, você nasceu para experienciar coisas boas, você não nasceu aqui só para sofrer, você não nasceu aqui só para se ferrar na vida, só para passar por perrengue ou não realizar seus desejos. Você, ao contrário, você veio para viver uma vida abundante, né? Você veio para ser abundante e isso você já é em essência, você já é, porque você e Deus é um e Ele te conduz. Eu e Deus somos um e Ele me conduz, certo? Então esse é o primeiro ponto de tudo, é você entender isso, é você aceitar isso e é você praticar isso, certo? Colocando em práticas na sua vida, você vai vendo mudanças, você consegue aí então ver os resultados que você está manifestando, você consegue perceber quando você entende quem você é, ok? Então, gente, como já passei um pouco da minha vida para vocês, vou continuar um pouquinho. Vocês sabem que eu vim de uma família muito pobre, então passei por muitos perrengues desde criança, vi meus pais brigando muito, meu pai era agressivo com a minha mãe, comigo, com meus irmãos, então assim, foi uma infância muito difícil mesmo. E depois quando minha mãe se separou, aí então a gente ficou um pouco com ela, um pouco com as tias, um pouco em orfanato, um pouco aqui, um pouco lá, e assim a gente foi crescendo. Então assim, sem muita segurança, sem muitas instruções, sem alguém te dizer o que fazer, né? Às vezes, quando estávamos com tias, né, irmãs da minha mãe, e elas até ensinavam, mas não tínhamos escola. Então, assim, pouco estudo nós tivemos, no caso, né, eu não completei aí os estudos, porque eu não consegui estudar, devido à infância muito turbulenta. Então, eu sempre desejei muito quando eu me vi, aliás, desde criança que eu percebia como era a minha vida, né? E eu falava assim, às vezes eu falava para minha mãe, nossa, que vida, Deus o livre e guarde. Uma vez a gente ia andando assim, porque a gente catava a latinha, a gente catava catatreco para vender, para fazer dinheiro, para comer, e aí eu andando com a minha mãe, e eu falei assim, passou um aleijado, né, uma pessoa deficiente, e eu falei para minha mãe assim, olha mãe, ele é mais feliz do que eu, sabe? Eu falei bem assim, bem triste. E uma criança fala isso, sabe? Uma criança, gente, eu era criança, eu devia ter uns 8 anos, entende? Olha o tamanho do sofrimento que era, o sentimento de sofrência, né? E então, quando eu falei aquilo para minha mãe, ela falou assim, ela me abraçou e ela me falou assim, filha, não fala assim não, você vai ter tudo o que você deseja na sua vida. Olha o poder da palavra de uma mãe. Uma mãe como tem poder tanto de abençoar quanto de amaldiçoar. E é verdade, gente, quando a gente lança as palavras e com fé, se a pessoa está aberta a receber, como eu estava sedenta de algo bom, eu estava sedenta de mudança de realidade, e queria assim para que fosse ontem, que então aquilo, a mãe tem poder de abençoar um filho. Olha isso, que coisa linda. Hoje ela vê e a gente conversando sobre isso, desse dia, desse momento, porque vem flashes, né, tanto para ela quanto para mim. Às vezes a gente, numa conversa ou outra, a gente lembra muito daquele passado. E não é bom lembrar de passado, né, gente? Só deixando bem claro aqui que passado fica para trás. Olha, o nome já fala, já passou. Passado. Mas numa convivência, numa conversa ou outra com ela, com os meus irmãos, como foi muito forte tudo isso, a gente acaba se lembrando de fatos. Então, só para passar aqui para vocês. Aí, ela falou isso para mim e hoje ela fala, nossa, Adri, tudo que você queria, você tá tendo hoje, né? Tudo que você um dia falou para mim que você achava que nunca fosse possível você ter na sua vida, você tem hoje, né? Gente, é verdade. Olha o poder que a gente tem de criar, de criação, de cocriação com Deus, com a vida, né?
E eu imaginava tudo que eu tenho hoje, já desde daquela infância, porque era muito sem nada, entendeu? Para as casas dos outros. Então, assim, depois mocinha. Então, quando mocinha, a gente se vê querendo o nosso canto, né? A gente se vê querendo um quarto. Imagina, isso aí para mim foi um sonho, assim, gigantesco que eu achava que jamais eu ia ter, entende? Então, eu imaginava eu tendo minha casa. E que fosse ela como fosse, tipo, apenas que eu não pagasse aluguel, sabe? E que eu encontrasse uma pessoa que me amasse, que me cuidasse de mim, que me respeitasse. Gente, realmente a gente cria tudo. Hoje eu vejo as cocriações que eu realizei na minha vida, que eu trouxe para minha vida por desejo ardente, entende? Quando o desejo é ardente, a gente manifesta, porque você tá lá, imaginando, querendo, imaginando, falando, não, eu queria isso, eu quero tanto isso, eu quero viver isso. E eu imaginava, sabe? E tudo que eu imaginava, eu limpando a minha casa, eu cozinhando na minha casa, eu falando assim, é minha casa. Gente, eu cocriei tudo isso. Hoje, claro, com a expansão de consciência que eu tenho hoje, com a evolução espiritual que eu estou tendo, eu sei que eu posso muito mais. Porque o universo, a gente é a extensão da fonte criadora, né, de Deus. E o universo está sempre expandindo, Deus está sempre expandindo, é sempre mais. Nada é impossível. Nada é impossível para o todo, para a vida. Então, nada é impossível para mim. Hoje eu percebo isso, que eu não preciso ficar parada, estagnada aqui. Hoje, com a consciência que eu tenho agora, eu sei que sou capaz de muito mais, de realizar muitos mais sonhos que existem dentro de mim. Porque sonhos são sementes, né, do nosso ser interior que veio se experienciar, que quer expandir, que quer viver muito além do que a gente está vivendo no momento. Por isso que eu falei no início, se você crê nisso, se você aceita isso como uma verdade que você realiza.